Creio que cada pessoa, cada bom leitor das Escrituras Sagradas, de certa forma tem uns salmos da sua preferência. Tem ou não tem, gente? Eu creio que cada pessoa que lê as Escrituras Sagradas se apega a uma porção, salmo das Escrituras Sagradas. Mas por que este salmo é um dos salmos que mais mexe comigo? Porque, irmãos, eu consigo enxergar Davi reagindo diante de uma situação totalmente adversa na sua vida. Talvez você não saiba, mas boa parte dos salmos da Bíblia foram compostos em momentos de extrema angústia e adversidade dos seus autores. O que me chama a atenção, irmãos, que mesmo diante das adversidades vivenciadas por esse salmista, eles conseguiram extrair força para adorar e exaltar a Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, como que você reage diante das adversidades da vida? Como que você reage diante dos problemas, das tribulações que acomete a sua alma, meu irmão, minha irmã? Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque quando Davi ele estava compondo este salmo de número 42, ele estava vivendo uma grande adversidade na sua vida. O texto não menciona, mas quando Davi compõe o salmo 42, ele estava fugindo, ele estava fugitivo, fora dos termos de Israel. Mas veja bem que quem é que perseguia Davi? Nós sabemos que Davi, ele foi incansavelmente perseguido por Saul, que se colocava como verdadeiro inimigo de Davi, irmãos. Mas veja bem que quando Davi ele compõe os salmos de número 42, não é Saul que está perseguindo. Não é o rei Saul que está fazendo com que Davi se afugentasse dos termos de Israel. Pasmem, irmãos, porque quem perseguia Davi nesses dias aqui era o seu próprio filho, chamado Absalão. E quando eu meditava neste salmo, eu peguei, me colocando na posição de Davi, qual seria a minha reação diante de uma situação dessa? Será que há dor maior para um pai do que ter o seu próprio filho ao seu encalço perseguindo? E a perseguição de Saul, de Absalão era tamanha porque ele desejava eliminar, extirpar a vida do seu pai, irmãos e irmãs. Ele tentava de todas as formas acabar com a vida do seu pai. Veja que essa situação de filho se levantar contra pais não é algo dos tempos atuais, irmãos. Desde os antepassados, bem lá no Antigo Testamento, já havia esse levante, filhos se opondo diretamente aos seus pais. Imaginemos, irmãos, a dor vivenciada pelo pai Davi, sendo perseguido aqui ferrenhamente pelo próprio filho Davi, pelo próprio filho Absalão. Mas Davi também, ele queixa acerca de outra adversidade que ele estava vivenciando neste salmo, que era simplesmente o distanciamento de Jerusalém. Jerusalém, que era chamado e é chamado até hoje da cidade do rei Davi. Davi está distante dessa cidade santa, irmãos. Jerusalém, desde os primórdios, era tido como lugar de culto, de adoração, de celebração ao Senhor.
Ali ficava o tabernáculo, a arca do Senhor. E Davi, ele queixa aqui no versículo 2, dizendo: quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão, com eles à casa de Deus, com voz de alegria, com louvor e com a multidão que festejava. Versículo 4, ele diz: quando me lembro disso, dentro de mim o meu coração se derrama, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava o Senhor. Davi agora, irmãos, está distante. Talvez você não saiba, mas em Êxodo capítulo 23, versículo 17, nos fala acerca de um ponto da lei que todo bom israelita deveria pelo menos 3 vezes ao ano estar em Jerusalém para adorar o Senhor. Davi agora, porque se encontrava afugentado, ele estava ali, irmãos, relembrando este momento de adoração, distanciamento. Ele sentia saudade do tabernáculo, ele sentia saudade de estar ali no templo, no tabernáculo que era considerado a casa de Deus. Davi, que nós encontramos nos Salmos, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi aqui agora, irmãos, está melancólico, está para baixo, porque estava distante da sua cidade, distante da presença de Deus, distante do tabernáculo. Para piorar, Davi no versículo 9 deste salmo, nos faz menção acerca de um outro problema vivido, que era simplesmente a opressão do inimigo. Ele diz aqui neste salmo, dizendo: olha, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Davi, havia inimigos diante de ti que o oprimia, irmãos, e fazia a Davi uma pergunta que muito machucava sua alma, dizendo: Davi, onde está o seu Deus? Seu Deus, Davi, onde está nessa situação? Trazendo isso para as nossas vidas, irmãos e irmãs, eu vejo que às vezes o inimigo, muitas das vezes, trabalha nas nossas vidas também assim. A palavra de Deus nos diz que Satanás, ele é como leão que ruge ao nosso derredor, procurando oportunidade para nos tragar. Satanás, ele não pode possuir a vida de uma pessoa salva, a vida de uma pessoa que tem dentro de si a presença do Espírito Santo. Mas, vez por outra, Satanás, ele está intentando oprimir as nossas almas, irmãos. E é justamente no momento que nós estamos mais para baixo, com a nossa alma abatida, pessoas usadas pelo inimigo, às vezes, irmãos, vêm com palavras de opressão contra as nossas vidas. Talvez, quem sabe nesses dias que você está vivendo, alguém levantado pelo inimigo chegou a questionar você. Você não é crente? Onde está seu Deus? Onde está o seu Deus que você tanto preza, você tanto serve? Olha a sua casa como é que está, olha a sua família, olha o seu casamento, está deteriorado. Você está desempregado, você foi vítima do Covid, quem sabe entubado, quem sabe você está nessa situação. Às vezes, irmãos, o inimigo também nos oprime desta forma, simplesmente para tentar desestabilizar a nossa confiança em Deus. Davi está vivenciando, irmãos, essa opressão por parte do inimigo. E essa situação estava deixando, irmãos,
Davi, homem segundo o coração de Deus, primeiramente com a sua alma abatida. Nós vemos Davi aqui questionando: por que está abatida a minha alma? O que é, irmãos, uma alma abatida? Uma alma abatida é uma alma entregue aos anseios, à ansiedade. Uma alma abatida é uma alma entregue à agitação, à inquietação, à insatisfação. Quantas pessoas que ainda nesses dias de pandemia, irmãos e irmãs, ainda têm vivido com a sua alma turbada. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite com a sua alma entregue aos anseios, preocupações, agitação. A alma está abatida, irmãos, talvez o momento que nós estamos enfrentando nesses dias. Não há sossego, não há paz, não há quietude. O que é, irmãos? A ansiedade, a turbulência interna, a agitação, a preocupação, a falta de paz, irmãos, tem reinado no coração de muitas pessoas nesses dias. Davi está dizendo: ó minha alma, porque está abatida. Mas o versículo 3 deste salmo também nos revela que Davi demonstra aqui alguns sinais de depressão. Veja, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não estava isento, ele não estava livre de passar por essas intempéries, essas adversidades na vida. Talvez alguém entre nós pensando: mas pastor, entreguei a minha vida para Jesus e as lutas vieram, as tribulações, a ansiedade não passa, a depressão está à porta, batendo, pastor, tentando subtrair a minha vida, tirar as minhas energias. Irmãos, nós sabemos que este mundo que nós estamos vivendo, que pelo fato de nós estarmos vivendo na presença de Deus, nós não estamos isentos, amados irmãos e amadas irmãs, de adversidades na nossa vida. E por mais que você busque a Deus, a ansiedade às vezes vem forte, bate forte. Irmãos, a inquietação vem nas nossas almas. Davi, ele está vivenciando isto, e no versículo 3, ele chega ao ponto de dizer: as minhas lágrimas me servem de alimento de dia e de noite. É ou não é, gente, sinal de uma depressão? Quando a pessoa está com sintomas de depressão, a vida simplesmente perde a cor, perde o brilho. A comida perde o sabor, o relacionamento, irmãos, fica desgostoso, sem gosto, sem sabor, irmãos. O desejo da pessoa com sinal de depressão é simplesmente se entregar às lágrimas. E ele diz: as minhas lágrimas me servem de alimento de dia e de noite. Há pessoas vivenciando este quarto escuro, vivenciando esse abatimento na alma, vivenciando este momento que a vida simplesmente não tem mais brilho, não tem mais razão de viver, e às vezes até questiona: por que estou aqui, Deus? Por que o Senhor não me leva? Davi, ele chega a narrar no versículo 3 dizendo que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama o outro abismo. Sabe aquela situação que você pensa que vai melhorar, mas só piora? Alguém aqui já viveu isso na sua vida, em algum momento? Quando você pensa que a situação, que aquele problema vai ser resolvido, você, antes mesmo de sair daquela adversidade, você já se acha em outro problema. Por isso que ele se apega a essa expressão dizendo: um abismo chama outro abismo. Essa expressão significa uma angústia chama outra angústia.
Um problema convoca outro problema, uma inquietação trazendo outra inquietação. Meu Deus do céu, parece que esse dilema não se resolve, não se acaba, vem se arrastando há anos, irmãos. Com certeza há pessoas vivenciando essa diversidade aqui nesta noite. Um problema que vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, e você vê e olha, parece que não há solução. De repente seu coração, a sua alma é surpreendida por este abatimento. Não há mais brilho, não há mais vitalidade, não há mais entusiasmo. O que há, irmãos, é abatimento, é desânimo. O desânimo acomete a sua alma e você não tem mais a alegria de romper, de vir à casa do Senhor. Você se entrega ao cansaço da vida. Irmãos, e nós podemos notar isso nesses dias, e podemos dizer que quem sabe até que resta esses dias de pandemia. Quantas pessoas que infelizmente que ficaram pelo caminho durante quase esses 2 anos. Quantas pessoas que você conhece, que congregava aí ao seu lado. Onde está essa pessoa, irmãos? Cadê aquela pessoa que tinha uma fé viva, um entusiasmo, uma alegria, brilho na vida, irmãos? Mas cadê isso? Onde foi parar? Simplesmente se deixou levar pelas adversidades da vida. Muitos estão trancafiados. Mas como eu falei, amados irmãos e amadas irmãs, o que me chama a atenção na vida de Davi é a sua capacidade de saber lidar com a situação adversa. A capacidade de saber lidar com os problemas. E nós vemos aqui, irmãos, Davi reagindo a uma situação que muito se daria por entrega, muito se deixaria levar pelas circunstâncias. E eu quero compartilhar aqui 6 atitudes de Davi diante dessa situação vivida por ele neste Salmo 42. Coisas essas que estão contidas aqui neste Salmo 42. Eu não quero sair do texto. Eu quero me apegar à experiência vivida por ele, como que ele reagiu diante desta tamanha diversidade vivida por ele, o abatimento na alma, irmãos. Primeira coisa que Davi fez, nós vimos aqui no versículo 8, que foi renovar a sua fé no Senhor. Você precisa fazer isso nesta noite. Você precisa renovar sua fé no Senhor. Você precisa renovar sua esperança em Deus, meu irmão, minha irmã. Nós vimos isso nessa palavra de Davi dizendo: olha, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Davi estava vivenciando toda essa situação, mas Davi tinha certeza, irmãos, que o que ele estava vivendo era passageiro, que a vitória de Deus sobre a vida dele viria, meu irmão, minha irmã. Em outro salmo ele chega a dizer: um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, era a certeza, a alegria virá pela manhã, irmãos. Quero que você saiba disso, que não há adversidade que dure para sempre nas nossas vidas, irmãos. Tudo nessa vida é passageiro, mas a graça, a misericórdia, o amor de Deus é eterno, meu irmão. E eu quero que você saiba, essa luta, ela tem o dia de acabar na sua vida, meu irmão. Davi, ele renova sua esperança em Deus, dizendo: eu sei, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia. Segunda atitude de Davi, irmãos, isso aqui é para nós. Davi, ele transformou o seu lamento em cântico. Sabe aquela pessoa que só lamenta? Conhece alguém que só reclama, que só vive nos queixumes, nos resmungos da vida? Você conhece alguém assim? Que diante da adversidade, pelo fato de não ver norte, não ver direção, ela se entrega aos lamentos. Davi, ele lamenta assim neste salmo, irmãos.
Mas chega um tempo na vida de Davi que ele transforma o seu lamento em adoração a Deus, igreja. Experimenta transformar as suas palavras de murmúrio lá dentro da sua casa em adoração e exaltação ao Senhor, irmãos e irmãs. Experimenta trocar os murmúrios por palavras de gratidão a Deus. Faça como Paulo e Silas. Faça como Jó. Lembra de Jó? Ao perder todas as coisas, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o santo nome do Senhor. Você vê Paulo e Silas, depois de tomar uma surra de varada em plena praça pública, despido, humilhado, lançado no cárcere fétido, irmão, sem a clareza do dia. E ali disse que à meia-noite Paulo e Silas entoavam adoração ao nosso Deus. Nós vemos Davi aqui, irmãos, dizendo: olha, o Senhor enviará de dia a sua misericórdia, porém de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo: a luta não vai ser maior do que o meu louvor, a luta não vai ser maior do que a minha adoração. Adorarei a Deus, independente das circunstâncias, eu vou louvar o Senhor, adorarei o Senhor, irmãos e irmãs, aleluia, aleluia. Chega o tempo, irmãos, que precisamos parar com os lamentos na nossa vida. Lamentamos por qualquer coisinha. Nós estamos vivenciando os dias, irmãos, de pessoas que vivem a lamentar por tudo nesta vida. Está frio, há lamento, está sol, há lamento. Lamenta-se por tudo nos dias de hoje, irmãos. E você quer ver uma coisa, quer ver os muros da lamentação, é você abrir a rede social, o Facebook de alguns irmãos, você só vê lamento: estou triste, estou decepcionado. Para com isso, irmãos. As pessoas não querem saber do que você se passa na rede social. Se está difícil, dobra seus joelhos, busque a presença do Senhor, porque o Pai em secreto te vê, te recompensará no seu secreto. É momento de parar com o lamento. Chega o tempo, irmãos, que para o lamento. Tem um livro na Bíblia só de lamentação, e é um dos menores livros da Bíblia. Se Deus aprovasse tanta lamentação, talvez seria um dos maiores livros do Antigo Testamento. É um dos menores. Sim, você pode lamentar, meu irmão, pode reclamar. Uma coisa é você lamentar, outra coisa é viver a vida lamentando, reclamando. Para com isso, homem. Para de lamentar, irmãos. Transforme o seu lamento em adoração, transforme o seu lamento em cântico. Quando a sua alma ficar abatida, eis aí um motivo de você adorar a Deus. Terceiro, neste salmo Davi vai trazer à memória os momentos vividos na presença de Deus no passado. Bateu abatimento veio, irmã, veio forte. Bateu forte, irmãos. Para um pouco, relembra dos momentos que você vivenciou na presença de Deus. Lembra da misericórdia do Senhor que não faltou. Lembra da graça dele que não faltou no passado. Lembra do amor dele, lembra dos cuidados, lembra dos livramentos que Deus te deu no passado. Davi, ele vai dizer que, olha, quando eu me lembro dentro de mim, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele questiona: ó minha alma, por que está abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você pode nesta noite, e nos momentos mais adversos na sua vida, rever o que Deus fez na sua vida. Você pode vivenciar na sua mente as experiências com Deus no passado.
os momentos de comunhão, o momento de livramento, o momento do cuidado de Deus para com a sua vida. Lembra de Jeremias, do capítulo 3, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi, ele está recordando acerca deste momento, irmãos, porque ele está aqui ausente de Jerusalém. Ele está lembrando daquele momento de intimidade que ele corria em procissão, conduzindo o povo em adoração a Deus. Eu tenho certeza que todas as pessoas que aqui estão nessa noite, em algum momento já vivenciou a experiência com o Senhor. E é necessário, irmãos e irmãs, parar um pouco, analisar. Está ruim no momento, sim, mas não foi sempre assim no passado. Deus me acolheu, e crê que Deus te acolherá também, que Deus estará contigo também. E em quarto, Davi vai fazer algo que nós também precisamos fazer nessa noite, que é simplesmente pregar para si mesmo. Confrontar a sua alma, irmão. Confrontar a si mesmo. Nós somos hábeis para pregar para as pessoas, para dar conselho para as pessoas, para dizer: faça isso, faça aquilo outro. E às vezes, irmãos, nós precisamos parar e pregar um pouco para nós, para a sua alma. É necessário, às vezes, redigir um sermão, dizer: esse sermão é para mim, é para a minha vida, essa pregação é para mim. Davi, ele confronta sua alma várias vezes neste salmo, dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Por que você está assim? Por que você está abatida? Por quê? Por que você está vivenciando isso? Por que te perturba? Por que há tanta agitação interna? Por que há tanta ansiedade, tanta preocupação excessiva? Por que o medo? Por que o pavor? Por que o desespero? Por que a incredulidade? Por que, minha alma? Por que? Precisamos, irmãos, fazer isso. Confrontar a nós mesmos, se de fato a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós nas Escrituras. E o que direciona a nossa vida, irmãos, não tem que ser o pensamento dos homens, não tem que ser a filosofia, tem que ser a palavra de Deus. O desejo de Deus, né, não é que você viva essa inquietação, essa agitação, essa perturbação, irmã. A vontade de Deus é que você vive em plena paz, mesmo diante das adversidades da vida, porque há adversidades que vai permanecer, irmãos. É você que tem que dar uma resposta a essa adversidade, a esse abatimento, a essa luta que você vive. O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que o Deus de paz, irmãos, a paz de Deus, irmãos, que de certa forma que tem que ser o árbitro, que tem que direcionar as nossas vidas. Ele chega a dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma em Cristo Jesus. Precisamos ser guiados não pela ansiedade, não pela preocupação excessiva. Precisamos ser agentes de paz neste mundo que está prestes a destruir. Precisamos, irmãos, ser pacificadores, tendo a paz de Deus implantado nas nossas almas. Por isso que Davi está aqui confrontando a si mesmo, dizendo: olha, tantas experiências de vida, o gigante caiu por terra. E às vezes, irmãos, nós conseguimos vencer gigantes lá fora, mas há gigantes internos que nós não conseguimos jogar no chão. Por isso que esses gigantes dentro da nossa alma, o medo, o pavor, seja lá o que for, o desespero, precisa simplesmente ser confrontado por você. Porque se você não se confronta, meu irmão, você vai ser um perdedor para o resto da sua vida. E por último, Davi vai fazer algo interessante em meio à adversidade, irmãos, que muito me surpreende. Davi, mesmo naquela situação, irmãos, olha para cá. Mesmo naquela situação, Davi mantinha
uma sede incontrolável pela presença de Deus. Sede. Sede, não era sede do livramento, não era sede de um auxílio humano, socorro humano, irmãos. Sede de Deus, igreja. Sede incontrolável pela presença de Deus, a ponto de Davi dizer: como a corça brama pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira pela tua presença, Deus. Você pode manter essa sede pela presença de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do calor das tribulações na sua vida. Que falta, irmãos, em nós é sede por Deus. Falta sede na vida dos jovens, falta sede na vida dos adolescentes, falta sede na vida de homens e mulheres nesses dias. Meu Deus, onde está essa sede pela presença de Deus, irmãos? Sede de Deus, irmãos, sede de Deus, irmãos, sede de Deus, sede pela presença do Espírito Santo. Davi chega a ponto de dizer: como a corça brama. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra brama. Bramar vem de bramido. E bramido significa, é um som produzido pela agonia de uma sede intensa, irmãos, uma sede intensa. É um som produzido pela agonia de uma sede intensa. Bramar, irmãos. Em outro salmo, você encontra Davi dizendo: ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Assim como a terra árida almeja a água, assim a minha alma anda anelante por tua presença, ó Deus. Você vê Davi em outro salmo dizendo: assim como os guardas desejam romper da manhã, assim, ó Deus, a minha alma suspira e desfalece por tua presença, a presença de Deus, irmãos. E ele diz também suspirar, porque ele diz: como servo brama, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não é, irmãos, em si pela vitória, não é pela bênção, não é pelo carro, não é pela prosperidade, é suspirar pela presença de Deus. Ele diz: minha alma suspira. Suspiro é um ar que resta quando sentimos falta de uma pessoa. Com certeza alguém aqui você já suspirou em algum momento na sua vida. Sabe quando você sente falta, aquela falta enorme de alguém? Davi está assim, irmãos, não é por uma pessoa, é por Deus, irmãos. Pela presença de Deus, irmãos. Que essa seja o seu anseio nesta noite. Que este seja o anseio de seu coração nesta noite. Que essa seja a sua necessidade, até maior, de sair do problema que você está vivendo. Sede pela presença de Deus. Sede pela presença de Deus. E aí ele encerra o Salmo 11, dando conselho para si mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. O Salmo 43, que é a continuação do Salmo 42, ele diz: então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava distante, estava fugitivo, inimigos que o oprimiam, mas ele tinha essa certeza que chegaria o dia do retorno, e que ele entraria pelas portas de Jerusalém,
não com as mãos abanando, mas trazendo consigo uma harpa, irmãos, que era o instrumento preferido de Davi. Ele entraria por aquelas cidades, entraria também ali no tabernáculo, e iria diretamente ao altar de Deus entoar um louvor de exaltação ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar nesta noite. Eu quero convidar aqui o meu irmão Rogério, que vai cantar uma canção, e logo após eu quero interceder pela sua vida. Eu quero convidar você a fazer isso, você que aqui está nesta noite, a renovar a sua fé, a sua esperança. Feche seus olhos agora. É noite de você renovar.